Buenas tardes, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol no primeiro ano. É importante que nesse primeiro momento você tenha seu caderno, a sua caneta, o lápis em mão para fazer as devidas anotações. Organize, esteja nesse momento em um ambiente silencioso, tranquilo, se desligue das redes sociais para que você possa melhor acompanhar a nossa videoaula, certo? Na nossa última aula foi feito o quê? A atividade avaliativa, né? Vocês responderam 3 questõezinhas daquilo que foi cobrado ao longo do mês de maio. Hoje a gente vai fazer a devolutiva dessa atividade e vamos estudar o alfabeto em espanhol. É uma dica importante desde o início, para que você possa melhor visualizar os slides, a nossa tela, aquilo que está escrito, expanda a sua tela, pessoal. Clique aqui nesse quadradozinho que está aparecendo na sua tela, porque é dessa forma que está aparecendo, ela vai se expandir e você vai ter uma melhor visualização, certo? Então vamos lá, na primeira questão da nossa atividade avaliativa, eu trouxe para vocês um contexto do espanhol. Em que sentido? Os países que falam espanhol. Disse que o espanhol é língua oficial de 20 países, como mostra na imagem no quadro abaixo, certo? E perguntei, são países que falam espanhol exceto, ou seja, todas as alternativas falam espanhol, apenas uma não fala. Então, gente, eu coloquei aqui todos os países que falam espanhol, a maioria deles, os países hispanohablantes, e coloquei as alternativas. Letra A, República Dominicana fala espanhol? Fala sim. É só você vir aqui, pessoal. Olha aqui a República Dominicana. Essa questão estava na cara. Letra B, o Paraguai também fala. Olha o Paraguai aqui. A Nicarágua também é um país, fala aqui. A Colômbia também fala espanhol. A Itália fala espanhol. A Itália está aqui nesse quadrozinho, nessa imagem? Não, né, pessoal? Então, veja que essa questão ela era muito fácil. A segunda questão, eu trouxe um textozinho de interpretação da Mafalda, lembrando que aqui você deveria ativar aqueles conhecimentos que foi ensinado ao longo do mês de maio. Lembra que eu falei para vocês que mesmo o texto estando em espanhol é possível interpretá-lo, compreendê-lo? Porque eu vou prestar atenção nas palavras que são parecidas com o português. É uma das dicas. Dizia assim no texto, que importam os anos? É uma pergunta. Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. O que foi que vocês entenderam? Se a gente for aqui marcar as palavras que são parecidas com o português, a gente poderia ver anos, realmente, importa, vida, vivo, idade aqui também pode lembrar um pouquinho a questão da idade. Veja que eu tenho palavras que vai fazer com que eu lembre que esse texto está, aliás, que eu compreenda que esse texto está falando que é de ano, de realidade, de idade, de vida. Pronto. Aí vem a pergunta. Segundo a conclusão da personagem, a melhor idade da vida é. Veja que na própria pergunta eu já estou dando aqui um direcionamento do que está se tratando o texto, mesmo que você até esse momento não saiba do que se trata, porque está em espanhol, você está começando a estudar a língua espanhola. Aí, qual é a conclusão da Mafalda? Ela concluiu que a melhor idade da vida é estar trabalhando. Vocês viram essa palavra, trabalhando? Vocês compreenderam que o texto fala de trabalho? Estar rico, vocês viram também? Ela tem esse contexto? Está viajando, está estudando? Não, pessoal. A gente viu que o contexto aqui está direcionado à questão de estar o quê? Vivo, da vida. Então, veja que essa questão, mesmo estando em espanhol, é possível ver, compreender o assunto dela, certo? A nossa última questão trouxe um diálogozinho entre duas pessoas e no final eu perguntei qual é a cidade onde Rafael estudou. Dizia assim, Hola, buenos días. Buenos días, senhor. Bueno, cuéntame de ti. Nací en Santander, pero estudié en Madrid, luego me mudé. Luego me mudei à Rússia e trabalhei de professor de espanhol. Então, veja, pessoal, que eu tenho um diálogo entre o Rogério e o Rafael. São duas pessoas que estão dialogando, estão se saudando, dando bom dia um para o outro, tá perguntando um pouquinho da vida dele e tal. E o Rafael disse o quê? Que nasceu em Santander,
mas estudei onde? Em Madrid. Madrid, vocês já devem ter visto que é uma cidade da Espanha, tem muita questão do time Real Madrid, que é mundialmente conhecido. Também temos aqui falando sobre a Rússia, né? Então, gente, em qual cidade Rafael estudou? Primeira coisa, era importante você achar a palavra estudar ou a conjugação desse verbo. Estudar, estudier, mesmo que esteja em espanhol, é possível você entender que estudier, ou você lendo estudier, que você vai entender que é o que vem do verbo estudar, estudiar em espanhol. Então, gente, você também poderia levar em outro sentido. Eu falei de 3 lugares dentro desse texto, de Santander, de Madrid, e falei da onde? Da Rússia. Mas o texto, a pergunta, aliás, está perguntando onde Rafael estudou. Primeira coisa, Santander não vai ser porque é onde ele fez o quê? Nasceu. A Rússia não vai ser porque é um lugar para onde ele se mudou. E o outro local que sobra é onde ele estudou. Então, veja que eu tinha diversas estratégias para encontrar a resposta dessa questão. Sem falar que eu estou me referindo a quem? Ao Rafael. Então, a resposta correta aqui era a letra C, Madrid. Rússia poderia ser porque está dentro do texto, Santander também. A Argentina não seria porque eu não citei a Argentina dentro do texto. E a Espanha poderia ser, porque a gente está se referindo à cidade de Madrid, à cidade de Santander, né? Poderia ser, mas pelo verbo estudiar seria Madrid. Pronto, gente, essa é a devolutiva da nossa atividade avaliativa. Parabéns a todos aqueles que acertaram todas as questões, aqueles que não acertaram, mas que compreenderam o real sentido da nossa avaliação. Então, vamos lá, gente. Vocês estão no primeiro ano do ensino médio, né? O espanhol é uma língua estrangeira nova para vocês, afinal, vocês passaram a maior parte da vida estudando inglês e no ensino médio vocês têm a oportunidade. Assim como no português, a gente começa estudando o ABC, né? O alfabeto, em espanhol, el abecedário. E o que é o abecedário em espanhol? É um conjunto de letras, assim como em português. Tem letras maiúsculas e tem letras minúsculas. Tem 25 consonantes, né? 25 consoantes, 5 vogais. Todas as palavras são femininas, né? Eu não vou dizer o U, eu vou dizer la o, né? Que são palavras femininas. E, assim como no português também, as letras que a grafia dessas letras ela tem um som, né? A gente vai ver aqui no nosso próximo slide. Então, esse é o alfabeto em espanhol para vocês, eu vou ler. Vamos lá, gente. Eu vou ler aqui, vou dar uma pausa e você vai repetir aí, tá bom? Então, a primeira letra do alfabeto em espanhol é o A. Eu digo lá, repita, lá. Eu digo lá B, diga lá B, lá C, la D, la E, la F, la R, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la B, la W, la X, la Y ou la Y ou la Z. Então, gente, veja que aqui é o alfabeto em espanhol. As letras têm a mesma grafia que o português, né? Mas o som, às vezes, é diferente. Veja que o G não é G, é RE. O H não é H, é H. Veja essa palavra aqui que vocês viram, essa pronúncia mesmo. Lacu, que é o quê? E outras que vocês viram que tem um som diferente. Então, vamos ver agora a especificidade desses sons da língua espanhola. Vocês viram que o G eu pronunciei com som de R da língua portuguesa. Então, se você for falar em espanhol a palavra gente, você não vai falar gente, você vai falar gente, porque o G em espanhol ele tem som de quê? De R. Como tá vendo aqui no exemplo. Só que, pessoal, isso ele estando diante do quê? Da vogal E. Agora, se ele estiver diante
da vogal A, da vogal O ou da vogal U, você vai dizer gato mesmo, e não rato com som de R, então é gato mesmo, viu? O H, que é o AT, vocês viram que ele tem som de... Ele não tem som, aliás. Então, a palavra homem em espanhol é hombre, porque o H não tem som. O J, ele tem som de R também, assim como o G, né? Mas diferente do G, que ele só tem som de R diante do R ou do I, aqui no J ele vai ter som de R diante de todas as vogais. Então, eu digo jamon, aqui vocês estão vendo a palavra jamon, eu vou dizer Ramon, não jamon, é Ramon, porque esse tem som de R. Se eu não me engano, pessoal, Ramon é presunto, viu? Pois eu confirmo para vocês em uma outra situação. O N, que é uma palavra que só existe no espanhol, porque vocês estão vendo que ele tem um acento, não é aquele Nzinho normal. N, ele tem som de NH. Então, a palavra ninho, ninho, para se referir a bebê pequeno, esse ninho, esse N tem som de NH. Aqui, dando procedência, enquanto o G e o J vão ter som de E, eu ainda vou ter o R, né? O R tem som vibrante, jamais terá o som separado como em português. Então, eu não falo raro, eu falo raro, né? Que é vibrante, raro. O V tem som de B, né? É chamada de bedeble. Então, eu não digo... Eu posso dizer vida, porque existem países que falam com som de V, mas muitos países que falam espanhol têm esse V como bira, bira. A palavra vaca, baca. Essa outra letra aqui, que é o doble B, tem som de B, né? Assim como a letra V. Então, eu digo balte. O Z tem som do dígrafo S, então eu não digo zapato, como no português, que aqui seria sapato. Eu digo zapato, sapato, sapato. Eu digo sapato, viu, pessoal? Com som de SS. Dando procedência aqui, eu ainda vou ter o som do RR. Lá eu disse rato, rato, rato. E aqui eu vou dizer carro. Eu vou vibrar ainda mais esse R, porque aqui eu tenho dois R. Lá eu digo rato, vibrei o R, rato. E aqui eu digo carro, carro. É mais vibrante ainda. O LL, que é um dígrafo, né? Que é mais um dígrafo, vocês já viram o RR, que é o LL, ele tem som do LH, do português, tem som de DJ, J, e tem som de I também. Então, a palavra rua, em espanhol, ela fala calle, calle com som de DJ, calle com som de LH, ou calle com som de I. O CH, eu falo com som de TCH, como se fosse chan. Então, digo chico, chico. Então, pessoal, mais uma observação. Esse LL, esse grega aqui, que é essas duas letras do alfabeto, elas podem ter som de DJ, J ou I, né? Em nenhum caso dos dígrafos separam, pois as duas consoantes, mesmo que se repita, produzirão apenas um som. Então, é aquela coisa. Se lá no português, quando eu tenho dígrafos RR, LL, SS, eles se separam, no espanhol não. Então, eu não posso separar, por exemplo, a palavra perro, os dois R's. Perro, em espanhol, é cachorro, viu, gente? Pronto, pessoal, dando sequência aqui, quase finalizando a nossa aula, assim como lá no português a gente pode soletrar as palavras, né? Ou seja, dizendo cada letra que compõe um nome, uma palavra, no espanhol eu somos soletrar de deletrear. Como, por exemplo, eu digo aqui nesse diálogo, Olá, meu nome é Julián Archibolde. E como se deletreia Archibolde? Se deletreia A-R-C I latina B-O-L-I-D. Es un poco difícil, pero voy a aprender com o tempo. Graças, amigo. Então, veja, pessoal,
que em um diálogo bem que a pessoa se apresentou e a outra perguntou como era que se deletreava Artibolde, Artibolde. Mas a pessoa, aliás, a pessoa fez o quê? Soletrou para a outra, dizendo o som de cada letra, certo? Então, por exemplo, bem aqui, para ficar mais fácil, o meu nome, Luma, como é que eu deletreio, soletra a palavra Luma em espanhol? É eu dizer o som de cada letra. O L tem som de quê? L. O U tem som de U. O M tem som de M. E o A tem som de A. Então, deletrear em espanhol é isso, é você pegar o teu nome e falar o som de cada letra delas, de cada letra desse nome, certo, gente? Então, essa nossa aula de hoje, o alfabeto em espanhol, veja que eles têm algumas diferenças e em outras aulas a gente vai estudar mais sobre ele, tá bom? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, registre a sua frequência, responda aqui o formuláriozinho e envie para que eu possa validar a sua frequência e participação na aula de hoje, tá bom, pessoal? Hasta luego!